Oi pessoal, eu sou Franciele Maftum e o nosso vídeo de hoje vai ser sobre planejamento da mudança. Todo mundo que me contrata quer fazer o quê? Quer saber de como que eu planejo as nossas ações de mudança que estão acontecendo ou vão acontecer aqui na organização. E existem muitos métodos para planejar mudança, mas um deles que eu uso muito e que inclusive eu criei uma ferramenta que te ajuda também nesse processo e que dá muito certo, é um processo chamado o processo de planejamento de 3 fases, tá? Eu vou te ensinar um pouco sobre esse processo hoje para como você pode fazer essa mudança. Então, esse processo ele é um processo baseado na teoria do William Bridges, que é um autor americano que trabalha muitos anos com mudança e tem esse método específico, que é um processo que ele lida com as emoções da mudança. Pois é, gestão de mudanças, você que já está me acompanhando aí há algum tempo, já deve saber que gestão de mudanças é um processo que envolve a parte das pessoas dentro das mudanças. Quer dizer, como que eu engajo essas pessoas no processo de mudança. E o processo do William Bridges, ele é um processo que ele lida muito com a parte da emoção da mudança, quer dizer, toda vez que eu desenho um processo de gestão de mudanças e eu vou desenhar lá a etapa 1, reunião de alinhamento, etapa 2, workshop de sensibilização, etapa 3, e-mail. Então, quando eu vou fazer esses planejamentos, a gente geralmente pensa só na ação, né? O workshop, a reunião e nos convidados. E o método do William Bridges, ele faz com que a gente pense também no impacto emocional que cada uma dessas ações vai gerar nas pessoas em relação ao processo de mudança da nossa organização. Então, eu vou explicar um pouco para vocês hoje como você consegue pensar nesse processo, mas sempre lembrando que toda vez que você for fazer, a vontade que você vai ter é só desenhar a ação. E aí ele não é um processo de gestão de mudanças em si, você tem que pensar na ação e no impacto dessa ação. Então, vamos lá? Esse processo a gente vai ter lá a fase 1, a fase 2 e a fase 3, tá? Na fase 1 do processo é o que o William Bridges chama de fase fim, que é aonde a gente precisa fazer com que as pessoas consigam cognitivamente e emocionalmente entender que aquela realidade, que aquela coisa, aquele processo, aquilo que elas estão seguindo hoje vai chegar ao fim. Isso vale muito para processos culturais, para processos onde a empresa está mudando de nome, mudança de marca, mudança de gestor, que é onde as pessoas precisam entender, ou a gente precisa entender emocionalmente, que as coisas chegaram ao fim. E essa é a nossa maior dificuldade cognitiva e emocional. Emocionalmente, às vezes, a gente não consegue terminar coisas e relacionamentos como a gente consegue racionalmente. Já sentiu isso? Quando você, por exemplo, fala, não, eu já entendi, eu já concordei, mas mesmo assim eu não consigo fazer. É porque a gente, para aprender, precisa primeiro finalizar emocionalmente alguma coisa para depois ir para essa segunda etapa. Então, o seu planejamento, ele tem que começar com ações que ajudem as pessoas a finalizar as coisas, tá? Ou a finalizar o passado. Como que a gente planeja a fase fim? Com 2 perguntas. O que as pessoas vão perder? Irão perder, tá? E como posso, valorizar o passado? Então, você vai fazer essas 2 perguntas para desenhar as suas ações. Lembram que eu falo sempre de reunião de alinhamento? Por que uma reunião de alinhamento não necessariamente é boa? Porque uma reunião de alinhamento não necessariamente cobre essas 2 dores. Quando as pessoas me ligam hoje e falam, olha, a gente vai fazer um projeto novo, vocês podem vir aqui fazer a primeira sensibilização? Uma das coisas principais da sensibilização é que, peraí, caiu aqui. Uma das coisas, vamos lá. Uma das coisas principais da sensibilização é que não adianta fazer um projeto, um workshop de alinhamento, ou cheio de jogos e dinâmicas, se eu não endereçar o principal problema, que é a angústia que a gente sente quando alguma coisa chega ao fim. Então, para essa primeira fase, são essas 2 coisas. O que as pessoas irão perder e como posso valorizar o passado. Então, a sua ação, vamos supor que seja uma reunião, um workshop, que seja um café da manhã, um e-mail do gestor da área, qualquer coisa que você faça, você tem que conseguir endereçar essas 2 coisas. Como que a gente endereça o que as pessoas irão perder? Temos aí várias maneiras. Entre elas, você pode ou perguntar para as pessoas o que vocês acham que vocês estão perdendo. Não tenha medo de perguntar isso. É salutar perguntar, você está valorizando o sentimento das pessoas que estão no seu processo
e é importante que elas tenham voz, você escute elas durante esse processo do que eu estou perdendo. Ou a segunda, uma outra maneira, você pensar e sugerir o que elas estão perdendo, o gestor, estão perdendo posição, estão perdendo uma possibilidade de alguma coisa, ou estão perdendo estabilidade, e falar sobre isso. Vai apresentar uma história sobre isso, por exemplo. E o segundo, como que eu posso valorizar o passado? É literalmente você começar um projeto novo, reconhecendo tudo que as pessoas fizeram até ali. É muito comum, principalmente quando as empresas mudam de marca, elas têm aquisição e fusão, quando tem um novo gestor, que as pessoas sintam que o passado delas não valeu nada, ou veio um novo processo, quer dizer que até tudo isso que eu fiz até agora não valeu a pena. É o que todos nós sentimos. Então, se você trabalha com pessoas, você não pode fingir que isso não acontece. Acontece. E você precisa endereçar essa questão se você quiser que essas pessoas fiquem engajadas para o seu processo, tá? E aí você fala de volta, você reconhece o passado, você deixa que as pessoas contem a sua história, você dá uma ideia de história desse seu novo processo, mas não deixe de falar ou deixar que as pessoas falem do passado, e principalmente o que elas não querem perder desse passado delas. Abra esse espaço. Então vamos para a fase 2. Vamos supor que você já fez toda essa primeira parte aqui, já reconheceu o passado, já falou das coisas que você precisava falar para fazer um fim. Aí que você vai para a fase 2. Ah, Franciele, preciso fazer em momentos separados? Olha, o ideal é que sim, que você faça em momentos separados, porque o nosso cérebro, ele não tem assim um caminho tão linear, tão rápido, emocional, para acompanhar esse processo. Então, se você deixa para fazer todos esses 3 passos num dia só, é muito provavelmente que as pessoas ainda saiam de lá meio que estancadas no primeiro mesmo. Se não der, se você não conseguir, se você tem só um dia para fazer isso, primeiro eu repensaria o meu planejamento, repensaria a minha agenda, faria encontros menores, mas se não tiver mesmo como, você tenta fazer a fase 1 no período da manhã, faz um almoço, uma coisa importante, e depois você faz a fase 2, tá? A fase 2 é a fase neutra, que o William Bridges chama de fase de confusão. É onde o meu projeto ainda não aconteceu, as pessoas já entenderam que o passado não existe mais, mas ao mesmo tempo as coisas ainda não começaram a caminhar no novo modelo. Acontece muito quando a gente está mapeando o processo, quando durante a aquisição as pessoas já estão, a gente já sabe que a compra foi efetivada, mas a empresa nova ainda não chegou, quando o líder já está aqui, mas ainda não começou a falar das novas regras. Então é um processo que acontece muito. E o que acontece nessa fase? Essa fase, ela é marcada, a fase neutra é marcada por confusão, tá? Por que ela é marcada por confusão? Porque é exatamente esse processo nosso de que eu já sei que algo vai mudar, mas algo ainda não aconteceu. E aí eu não sei, não consigo visualizar o futuro, mas também não consigo entender o que aconteceu no passado, né? Assim, o meu passado ainda não está finalizado. O que a gente precisa fazer nessa fase? Primeiro, entender que essa é uma fase que a performance vai cair em relação ao seu processo, que as pessoas vão talvez até adoecer, ficar cansadas, ansiosas. Essa é a fase das angústias emocionais, é a fase aí de várias reações de mudança, e é onde a gente fala que as pessoas mais resistem, né? Na verdade, a resistência até começa aqui, mas aqui é onde a gente mais consegue ver uma resistência com cansaço, é onde as pessoas pedem demissão, enfim, é a fase 2. Como é que a gente transforma isso, esse cansaço, essa ansiedade, essa confusão, em alguma coisa boa, ou no engajamento, em alguma coisa? Primeira coisa é a escuta. Então, nessa fase, você vai precisar escutar as pessoas. O que quer dizer isso, Franciele? Quer dizer literalmente escutar. Temos aí várias técnicas que a gente tem alguns programas, eventos que a gente faz para escuta, que a gente dá no nosso curso, mas é uma fase que você vai precisar aprender a ser empático, aprender a escutar e não ficar trazendo soluções para as pessoas. Sabe como a gente costuma fazer nas organizações que a gente faz, às vezes os gestores fazem muito, ou até a área de RH fala assim, mas que solução você me traz então, já que você não está contente? Isso só vai deixar as pessoas mais estancadas, isso não é engajamento emocional. Não posso fazer isso então, Franciele? Não se você quiser que as pessoas saiam dessa fase bem engajadas e sem medo, tá? Então, nessa fase é importante escutar, ver como que as pessoas estão se sentindo, ou abrir espaços de escuta
E é uma fase onde você começa a convidar as pessoas para construírem soluções de futuro, como você gostaria que fosse o futuro, porque aí você vai trabalhando com o cérebro da pessoa, tanto o cérebro, a parte emocional, né, de angústia, como também a parte de produzir a razão, que não é a parte racional, é a parte de cognição mesmo. Você vai ajudando essa pessoa a colocar isso para fora num papel. Então é importante que as pessoas desenhem, escrevam, tá? De como que elas gostariam que fosse o futuro. Então é uma fase de escuta e de construção de futuro, mas você não pode falar, então me dá a sua solução, já que você não tá gostando. Isso só vai deixar as pessoas desengajadas no seu processo, tá? E aí você pode desenhar aí diversas ações, diversas. Aqui você pode dar os treinamentos que você quer contratar, aqui você pode treinar comportamento, aqui você pode dar livros para as pessoas lerem, usar filmes, você pode fazer workshop, você pode fazer reuniões e mais reuniões, você pode fazer programas internos de comunicação, 1000 coisas você pode fazer aqui, tá? Ah, é só fazer? Não. Cada programinha tem uma coisa importante de fazer, tem uma questão de comunicação que tem que ser levada em conta, tem abordagens que são levadas em conta, tá? E tudo isso faz parte aí desse pacotão de uma gestão de mudanças efetiva. Então, fase 2, feito isso, você vai medir os seus resultados e você vai medir o clima, como as pessoas estão e como elas estão se sentindo, ok? E aí, chegamos na fase 3, que é a última fase do nosso plano de gestão de mudanças. O que acontece quando a gente treina as pessoas para fazerem isso? A gente constrói a fase 1, aplica, constrói a fase 2, aplica e só depois constrói a fase 3. Ah, Franciele, por quê? Não dá para planejar tudo? Dá para você planejar tudo de uma vez só, mas você vai ter que mudar o seu planejamento. Então, por que eu vou ter que mudar? Porque são pessoas, você não sabe o que você vai escutar aqui, você não sabe o que você vai escutar aqui. Então, um bom plano de gestão de mudanças, ele é construído a cada etapa. Ah, mas eu gosto de ter tudo planejado, eu posso fazer tudo? Pode fazer tudo, desde que você sempre retorne para o seu desenho das fases antes de você lançá-los. Então, assim, nunca confie no seu primeiro desenho de ação quando a gente está falando de mudanças e de pessoas envolvidas na mudança, tá? Você vai ter que rever e possivelmente, quase que com certeza, mudar algumas ações aí que você tenha que fazer, tá? A fase 3 é a fase onde o projeto já aconteceu, as coisas já começaram, já teve o kick-off, você já teve o início, o novo gestor já está trabalhando, a nova empresa que fez a aquisição já está lá funcionando ou tentando funcionar junto, os seus líderes já estão tendo um novo set de comportamentos para começar a mapear. Quando é mudança individual com pessoas, o time já está lá tentando fazer as coisas, já mudou de cargo, tá? Então ela já está funcionando. É onde a gente chama de recomeço. E essa fase você vai ter ações que façam o quê? Que reforcem aquilo tudo que as pessoas precisam fazer e celebrem os aprendizados. Por que eu tenho que fazer isso, Franciele? Celebrar e reforçar. Parece coisa de criança. Pois é. A gente nas organizações não faz isso, né? Por causa do tempo, enfim, dinheiro, custo, a gente geralmente vai direto aqui para a fase de implementação. E é por isso que os nossos projetos não dão certo. E depois a gente tem retrabalho e as pessoas se desengajam. Então, se você quer ter pessoas engajadas em mudanças sustentáveis, e até melhor, se você quer que as pessoas realmente aprendam a lidar com mudanças, você precisa fazer as 3 fases, porque elas te garantem um aprendizado e menos resistência na sua mudança, menos sofrimento, menos dor, menos gente querendo pedir demissão, menos retrabalho, menos falta de produtividade. Então, o que eu faço na fase 3? Você não vai querer fazer, você vai falar, foi ótimo, porque se você fez os 2 passos, você vai ter uma implementação melhor, com certeza, acontece demais isso, dos nossos clientes falar, nossa, não foi tão ruim quanto a gente esperava a implementação. E aí a gente fala, claro, foi porque nós fizemos todo um trabalho aqui de preparação e aqui. Por isso que as pessoas estão bem agora pro processo de mudança, tá? E aí você vai falar, então não vou fazer. Sabe quando a gente já toma um remédio, já tá melhor e não quer continuar tomando remédio, mas tem que tomar? Você tem que fazer. Por quê? Porque é um aprendizado cerebral e emocional. No momento que as pessoas tiverem a primeira dificuldade na implementação, elas voltam lá para a fase do fim e vão começar um processo aí não elaborado de não querer mudar. Então, o que você tem que fazer? Celebrar as pequenas conquistas
Aí você tem 1000 ações de celebração, pode ser por departamento, pode ser os novos comportamentos do mês, as pessoas que estão conseguindo, um jornal, uma news interna. Então, envolve muito aqui abordagens de comunicação, tá? E tem que ser uma comunicação transparente, quer dizer, não dá para você celebrar só o que os líderes estão fazendo, porque senão você está piorando quem não é líder. Você vai ter que ter comunicações e celebrações de acordo com o que as pessoas gostam e não de acordo com aquilo que você deseja, né? Porque para alguns grupos celebrar é uma coisa, para outros é outra coisa. E aqui você não precisa ir muito grande, não. São coisas pequenas que fazem a diferença, tá? Às vezes é um brinde no final do dia, é um café da manhã, são coisas pequenas da celebração. E o reforço é a mesma questão de reforçar. Então, aqui é onde você estabelece os seus treinamentos. Então, veja, os treinamentos que funcionaram aqui são os treinamentos que você deve ter sempre no seu quadro de treinamentos. É onde você vai criar um manual, é onde você vai criar melhores práticas, e é onde, para quem trabalha com projetos, é onde você vai estabelecendo o que a gente aprendeu e o que a partir de agora a gente vai aplicar em todas as nossas iniciativas internas aqui nesse plano. E você faz disso uma regra interna de gestão de mudança já, vai usando a sua aprendizagem. Se eu fizer tudo isso, meu projeto vai ser maravilhoso? Olha, nada garante que seu projeto vai ser maravilhoso, mas se você fizer tudo isso com cuidado, com critério, se você se prepara aí com os nossos outros materiais, você tem uma probabilidade muito maior do seu projeto dar certo, das pessoas ficarem mais engajadas, e outra, de você saber o que está acontecendo. Se elas não se engajarem, você vai saber por quê, porque você as ouviu e aí você consegue consertar, tá? Então, assim, a regra aqui é fazer, testar, desenhei, fiz, aí depois eu vou pro outro, porque aí sim a probabilidade do seu projeto dar certo, ela aumenta muito e muito mesmo, ok? Então, aplica os 3 passos, faz esse seu planejamento, vê como que você aprendeu com isso e transforma isso uma regra para todos os seus projetos e também para as pessoas individualmente. A mudança individual, ela segue o mesmo critério. A gente faz um planejamento individual pra gente dessa mesma maneira, tá bom? Espero que você tenha gostado, me diz se você tá fazendo isso e a gente se vê por aí. Beijo!